gostaria de compartilhar com meus irmãos nessa quarta-feira uma palavra que Deus colocou no meu coração para esta semana, que está no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo broquel. Amém, glória a Deus. Querida e amada igreja, meus irmãos e amigos, ouvintes da palavra do Senhor, é comum a gente, às vezes, visitar as pessoas e ver o Salmo 91 aberto na estante dessas pessoas, a página até amarelada. O Salmo aberto na estante, só por estar aberto, não significa nada. Na realidade, a palavra de Deus é para ser meditada, é para ser lida, absorvida. Então, eu pedi a Deus um dia para que desse uma palavra no Salmo 91. E eu andando na rua, Deus me leva a ser cheio do Espírito Santo. Quando veio essa palavra no meu coração, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado desta forma. Sempre passava lendo o Salmo 91, mas nunca tinha tido esse tipo de revelação. Então, lendo o Salmo 91, eu tirei 3 expressões que Deus me deu, que Ele é refúgio, fortaleza e libertação. O Salmo 91, nesses 3 versículos que eu li, ele me chamou a atenção nessas 3 expressões. O Senhor é o refúgio, é fortaleza e é libertação. Quando nós olhamos para o refúgio, nós observamos que existiu ali em Israel, em 2 Crônicas, aleluia, no capítulo de 22, uma mulher chamada Atália. E diz a palavra, e os moradores, Acazia reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram o rei Azaquias, seu filho mais moço, em seu lugar. Aqui a palavra está nos dizendo, em 2 Crônica, capítulo 22, que o rei morreu e Atalia pegou os seus filhos, os filhos do rei, e matou todos. Mas sobrou um menino. E este menino foi escondido na câmara. Eu estava lendo 22:1, mas é 22:10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acazias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebe, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acazias, e tirou dentre os filhos de Acazias, escondeu na câmara do templo. Então ela achou que esse menino estava morto. Esse menino, Joás, tinha 1 ano. E o sacerdote escondeu este menino no templo.
escondeu na casa do Senhor, para que Atalia não o matasse. Escondeu por 6 anos. Isso nos diz a palavra que o menino estava escondido. O menino estava escondido, estava no esconderijo. Estava dentro do templo. E não há coisa melhor do mundo nós estarmos escondidos. Deus nos esconde. Nós que vamos à igreja, nós que servimos a Deus, Deus nos esconde. Eu quero lhe dizer nesta hora que neste ano que está entrando, Deus vai te esconder. Esconder das obras de Satanás. Esconder da perseguição de Satanás. Esconder das enfermidades. Você vai estar escondido debaixo das asas do Altíssimo. Atalia não esperava que aquele menino estava escondido. E ele ficou escondido durante 6 anos no templo. O sacerdote o escondeu para que não fosse morto. Então você também será escondido. Escondido das obras do inimigo. Então o Senhor é o nosso esconderijo. A segunda verdade, que o Senhor é a nossa fortaleza. Quando nós olhamos para a palavra, aleluia, de Deus, que fala em 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 23. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale do Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás das amoreiras. Quando os filisteus souberam, o rei Aquis soube que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel. Eles se reuniram num grande exército e vieram contra Israel, contra Davi. Os filisteus ali não queriam uma expansão territorial. Na realidade, eles queriam uma vingança contra Davi. Eles não aceitavam até aquele momento, ou nunca aceitaram, que Davi matou seu gigante, o gigante Golias. Nunca aceitaram que Davi seria rei sobre Israel. Então, quando eles souberam que os anciões vieram, eles se reuniram no vale de Refaim para pelejar contra Davi. E era um grande exército. A Bíblia conta que os filisteus tinham um grande exército, e em alguns versículos atrás ele até fala sobre o número desses exércitos. Era 35 mil carros, uma multidão de soldados como a areia do mar. Eram muitos soldados. E se reuniram ali no vale do Refaim para pelejar contra Davi. E Davi consulta o Senhor. Olhando para alguns versículos atrás, Davi desce a fortaleza e consulta o Senhor. Você tem consultado o Senhor? Quando você vai tomar alguma ação na sua vida? Quando você quer mudar de residência, mudar de cidade, viajar? Davi nos ensina a descer a fortaleza. Para os dias de hoje é ir à casa do Senhor, consultar o Senhor. E Davi consultou o Senhor. E o Senhor fala para Davi: você vai, sobe contra os filisteus, que a vitória é sua. E Davi guerreia e vence. Mas passado algum tempo, o inimigo não dá trégua, ele volta.
E quando ele volta, Davi volta outra vez à casa do Senhor e consulta o Senhor. E o Senhor disse: olha, você não vai subir agora contra os filisteus. A peleja não é sua, a peleja é minha, diz o Senhor. Rodeia por detrás das amoreiras, porque eu te darei a vitória. Então Deus manda te dizer nesta hora: essa luta não é sua, essa luta é do Senhor. Somente ore, somente louve o Senhor, porque a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Eu não sei o seu problema, mas Deus conhece. Ore ao Senhor, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, louve um pouco mais, porque a peleja é do Senhor. Desce a fortaleza, consulte o Senhor, porque a peleja é dele. Então Davi foi de trás das amoreiras e o Senhor saiu na frente e pelejou contra os seus inimigos. O Senhor vai pelejar contra os seus inimigos. E Davi escreve o salmo dizendo: ora, se não fosse o Senhor que tivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, o inimigo nos teria engolido vivo. Então, refugia nas asas do Senhor. A terceira lição que eu quero tirar no Salmo é que ele livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso quer dizer, quando nós olhamos sobre o laço do passarinheiro, eu penso no rei Ezequias. O rei Ezequias já havia sido liberto da morte, daquela ferida mortal. Agora Senaqueribe, o rei da Síria, ele está à porta de Jerusalém. Ninguém entrava nem saía da cidade de Jerusalém. E ele começa a orar ao Senhor, o rei Ezequias. Senaqueribe manda uma carta para Ezequias dizendo: onde é que está o seu Deus? Onde é que está o Deus de Amate, de Servaim, de Aparde, o qual eu tomei? Onde é que está o Deus de Israel? E Ezequias leva a carta na presença do Senhor. E o Senhor responde a Ezequias. E naquela mesma noite, um anjo do Senhor entra no acampamento do rei Senaqueribe, no exército do rei assírio, e naquela mesma noite mata 184 mil soldados assírios. Isso quer dizer, Ezequias estava como um pássaro trancado numa gaiola. Não tinha como sair daquela gaiola. Jerusalém não entrava ninguém nem saía. Mas naquela noite, o anjo do Senhor destruiu o exército do rei da Síria. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Tem anjo na sua casa. Tem anjo defendendo o seu lar. Tem anjo que Deus manda como ministro para aqueles que herdarão a salvação. Creia no Senhor. O Salmo de número 91 diz sobre essas três expressões. E nesta hora, medite no Salmo de número 91. Você que está enfermo, você que está com a alma abatida, com a alma cansada, você que está com problema de saúde, nesta hora, neste momento, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você nesta hora e ora por mim também, porque Deus é poderoso para nos livrar da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. Ele acampa ao nosso redor. Soberano Deus,
Excelentíssimo Eterno Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez eu estou diante da Tua presença. Já transmiti essa live segundo o Teu Espírito. E eu te peço, meu Pai querido, aqueles que estão ouvindo essa live neste momento, que coloquem a mão no coração e que o Senhor venha agora libertar das enfermidades. Entra na prova de cada um, como Tu entraste, meu Deus, naquela fornalha de fogo ardente que estava o Teu servo. O Senhor não o livrou da fornalha, mas entrou na fornalha. O Senhor não livrou Daniel das covas do leão, mas entrou nas covas do leão e deu livramento para o Teu servo. Entra agora na enfermidade dos Teus servos e venha, Senhor Deus, curar doenças do coração, doenças da próstata, doenças ósseas, enfermidade da alma, angústia, depressão, ansiedade. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Cura agora, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus e aleluia.